Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Gorenstein e Nelson Burd. Fala, Nelsinho, como andas, cara? Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito atarefado nessa semana. O João tem muitas atividades profissionais, pessoais, tem que ajudar também os vizinhos ali a recolher as churrasqueiras do Yom Ha'atzmaut. Então o João, essa semana, ganhou uma folga, um indulto. Ganhou um indulto, né? Deu aquele migué, né? Botou o chinelinho, falou que não ia gravar. A gente está gravando agora na sexta-feira, 7:45 da noite aqui em Israel. O Nelson, foi Yom Ha'atzmaut ontem, o dia de independência, as pessoas costumam, né, fazer churrasco. Você encheu a pança de carne, cara? Eu estive na casa do meu primo em Ra'anana, no centro do país, onde tem uma colônia brasileira interessante nos últimos anos, mas esse meu primo já mora em Ra'anana tem mais de 20 anos. Mas foi muito interessante, foi muito legal, encontrei os amigos e o meu primo, ele opera a churrasqueira como um bom gaúcho, ele que saiu do Rio Grande do Sul na década de 70, mas ainda sabe operar como poucos e realmente eu aproveitei a situação para encher o bucho, sem dúvida nenhuma. Ô, Nelsinho, você já percebeu que... Vem cá, no churrasco vocês comeram muita picanha? Não, ele faz o kebab, que é aquele bolinho de carne israelense, ele pegou uns bifes de alcatra, estavam muito bons, ele pegou alguns pedaços de entrecô cortados pequenos e aí meio que fez espetado, e também depois fez a asinha de frango, e aí tinha uns chuletões, né, uns chuletões que, na verdade, até em Porto Alegre a gente chama de bife de granito, que é a região peitoral do boi, e aí faz aqueles bifões, e aí tem aquela parte de carne com uma faixa interessante de gordura, para dar o gosto na carne, foi realmente muito legal. Sim, então, assim, eu acho interessante essa questão. Você foi num churrasco, então, praticamente um churrasco israelense já. Comeu muito pão com hummus, Nelson? Não, tinha lá a opção, mas eu não peguei, eu fui direto na carne. E aí, aquela coisa, a minha mulher é vegetariana, então a gente levou para minha mulher uma salada especial, levou para minha mulher um soufflé de milho, que a gente chama aqui em Israel de pasteidá, que não é exatamente soufflé, mas é algo muito parecido. E aí a gente teve essa preocupação para levar para ela algo separado, para que ela não ficasse pendurada no pincel, né? É isso. Eu acho que é interessante, porque a picanha aqui em Israel se tornou muito popular, né? As pessoas comem muita picanha aqui agora. Se Israel, é interessante, que se Israel, por um lado, é conhecido por toda a questão dos veganos, né? Do movimento vegano, que aqui é muito forte, tão vegetariano quanto vegano, né? É muito radical também. A gente já teve casos aí de agressão, né, de membros do movimento vegano a pessoas que faziam churrasco, né, no dia da independência. Por outro lado, a gente também tem uma onda de pessoas que começaram a estudar a questão de carne e virou um hobby para muita gente, né? Tem gente que compra várias máquinas, churrasqueira com não sei o que, máquina para fazer vácuo, máquina para fazer isso, né? Tem uma parcela da população que realmente entrou na questão da carne, e a picanha se tornou uma carne muito popular aqui, né, cara? É que o pessoal não sabia cortar, e até hoje não sabe exatamente como cortar. Muitas vezes, o cara te vende a picanha, mas não por maldade, por não saber cortar, é o colchão, porque a picanha é a ponta de cima, né? Em hebraico eles chamam de spitz cher, é a ponta de cima de uma região chamada cher. E no Brasil, às vezes, o cara te vende de sacanagem o colchão, como se fosse a picanha, porque ele corta embaixo um pedaço um pouco mais barato da carne bovina, só que se tu souberes fazer o colchão, passa como picanha, mas é o que o pessoal chama de falsa picanha, né? A maminha também, a maminha que em espanhol chamam de colita, a maminha, se tu souber fazer bem e fazer aquele corte, aquela fechada do medalhão, se tu disser que é picanha, passa. Mas a maminha também é uma carne muito, muito macia. Mas o problema da picanha aqui é que o pessoal às vezes não sabe cortar. Eles não têm a maldade de popularizou a picanha, mas o pessoal tem que saber cortar. Não é todo lugar que eles sabem fazer o corte certo. É verdade, é isso. Bom, vamos então deixar as nossas experiências culinárias e gastronômicas para trás e vamos passar para o nosso primeiro bloco para começarmos a comentar as principais notícias dessa semana.
Bom, gente, nesse primeiro bloco a gente vai começar com uma notícia já do domingo, né? Foi o falecimento do deputado do Meretz, Ilan Gilon, um deputado super conhecido. Na verdade, ele não era mais deputado, ele já não estava mais aí no parlamento, mas ele foi deputado do Meretz por décadas, morreu aí no domingo aos 65 anos, né? Novo. Ele era um símbolo das lutas sociais, né? Que, enfim, leis que foram aprovadas nos últimos anos, né? Que tentavam diminuir um pouco as injustiças sociais, né, e tratar com mais justiça assim, esses setores mais vulneráveis da sociedade israelense. Foram leis que foram iniciativa do Ilan Gilon, né, cara, um deputado que ele foi responsável por igualar. Aqui tem uma coisa que chama Kitzbat Nechut, né, que é como as pessoas que têm alguma deficiência, eles recebem do seguro de saúde um dinheiro todo mês, né? Eu não sei como é que é, um benefício, né? Um direito que eles recebem. E o Ilan Gilon, depois de anos, né, de luta, ele conseguiu aprovar, fazer com que esse direito, o valor desse direito fosse sempre igualado ao salário mínimo, né, dando aí um pouco mais de dignidade à população que tem deficiências, enfim, que necessita desse direito. E ele foi, inclusive, quando essa lei foi aprovada, ele foi aplaudido pelo parlamento, pessoas de vários partidos vieram falar com ele. Era um cara muito ideológico, né? Um cara com uma... na verdade, o último cara do Meretz que eu ouvi falar em socialismo, ouvi falar em marxismo, né? Ele defendia bandeiras marxistas e falava do Marx. E, enfim, é um cara que deixou marca, né? Um cara muito especial. E que a gente viu, né, que pelo menos dessa parte dessa questão toda de como ele era querido, foram políticos tanto da esquerda até a direita, com comentários e posts, né, cara, lamentando aí a morte do Ilan Gilon. Vai fazer falta, né, cara? Exatamente. É uma pessoa muito respeitada por amplos setores da sociedade e da política. Na questão das pessoas aposentadas por invalidez, vou botar entre aspas assim, porque no Brasil, normalmente, quando a pessoa ganha uma pensão, eles chamam de aposentado por invalidez, mas a pessoa que comprovava que tinha alguma deficiência ou alguma necessidade especial, o termo mais correto até necessidade especial, ele conseguiu aprovar essa lei na época em que o salário mínimo estava 4.000 shekalim, hoje está na casa de 5.300. Então, essa equivalência, para não deixar o dinheiro fixo, indexou a questão do salário mínimo, para que realmente a pessoa não está trabalhando porque ela não tem condições, e isso é provado depois de uma série de avaliações da Previdência Social, assistentes sociais, uma série de critérios que a pessoa tem que analisar e passar, comissão de medicina, coisa e tal. E na questão também que tu falaste do socialismo marxismo, é porque o Meretz foi uma fusão do MAPAM, que seria o Partido Socialista, com o Partido Verde. Então, hoje a gente tem no Meretz pessoas que são muito ligadas ao Partido Verde e à questão da sustentabilidade da ecologia, como o próprio Nitzan Horowitz, que hoje é o ministro da Saúde e o número 1 do partido. Então, essa questão da ecologia, da sustentabilidade, do aquecimento global, isso ficou muito marcado, e a questão do socialismo acabou ficando um pouco mais com a velha guarda, e ele era um bom representante da velha guarda. Inclusive a Tamar Zandberg, né, que é do Meretz também, ela é ministra do Meio Ambiente, né, como você aí colocou essa questão da ligação do partido. Agora, eu acho que um debate que a gente poderia marcar aí num outro, sei lá, um debate para a gente fazer com um fórum maior, né, eu pensei muito sobre essa questão. O Meretz hoje, será que com todos esses bastiões aí da esquerda, né, indo embora, e o partido fazendo um discurso que não se diferencia de muitos partidos liberais, né, mundo afora, até que ponto o Meretz ainda é um partido, vamos dizer assim, da questão da esquerda econômica, né, esquerda social, vamos dizer assim, né? A gente vê talvez uma proximidade muito maior com o Partido Democrata americano, talvez um pouco mais à esquerda, mas não necessariamente. Pode ser o trabalhismo inglês, é verdade. Pode ser. Mas se bem que hoje também há setores dentro do Partido Trabalhista inglês, né, que são bem mais radicais, né? Até o Jeremy Corbyn, que, enfim, acho que não é mais o líder do partido, mas representava aí um setor bem mais radical. Enfim, São ciclos. São ciclos, né? É isso. Um deputado que, sem sombra de dúvida, vai fazer muita falta aí na política israelense. Bom, e a segunda notícia desse bloco é sobre o Knesset, né? E a questão da coalizão, na verdade.
o Knesset que está em folga, em pagrar, como é que a gente chama? Um recesso, não? Um recesso aí desde terça, né? A gente comentou muito desse recesso, foi quando teve a saída, né? Um pouco antes do recesso teve a saída da Edith Silman do governo, né? Da coalizão. Depois, durante o recesso, teve toda aquela confusão na esplanada das mesquitas e teve a crise com o Uram, né? Que decidiu congelar a sua participação na coalizão durante o recesso, né, pelo menos, e o Knesset volta agora na segunda-feira, vai começar aí o período, né, a sessão de verão do inverno do Knesset, e, enfim, o que tudo indica que o Uram deve voltar à coalizão, né, deve voltar a participar, ninguém sabe ainda como fazer, como isso vai acontecer de forma integral, até porque essa semana a gente teve aí um discurso do líder do Hamas em Gaza, chamado Yahya Sinwar, e ele fez um discurso assim no sábado, dando um recado direto, né, ao Uram e diretamente ao Mansur Abbas. Ele citou o Uram e o Mansur Abbas, dizendo que o que eles estão fazendo, né, de dar essa segurança ao governo, né, fazendo com que esse governo se mantenha de pé, né, um governo que, como eles dizem, impedem, né, a entrada de muçulmanos na esplanada das mesquitas. Eles dizem que isso é imperdoável, né, que eles estão fazendo. É quase uma chamada aí de traição, né? Ou seja, uma interferência direta na política israelense. Ele, inclusive, a gente vai comentar disso no próximo bloco também, ele chama a população árabe, né, palestina, que vive dentro de Israel, a pegar em armas, enfim, a se levantar, e isso gerou uma série de reações, obviamente, aqui dentro de Israel, né? O Bennett disse rapidamente, né, mostrou aí que o Hamas ele não está feliz aí com esse novo governo, que isso não é alguma coisa positiva, né? Que o Hamas ele preferia, durante o governo do Bibi, quando recebia aqueles dólares, né, em malas com milhões de dólares, que vinha do Catar, e o Bennett fez alusão a isso, falando que o Sinwar estava com saudade dessas malas, né? Enfim, o Hamas ganha força, inclusive em Jerusalém Oriental, no fim agora do Ramadã, né, na festa do Eid al-Fitr, né, que chama. Foram vistas várias, né? Tipo, houve manifestação e foram várias bandeiras do Hamas dentro da esplanada das mesquitas. O Hamas está ganhando força em Jerusalém Oriental. O governo de Israel, né, o exército, através dos diplomatas, dos interlocutores egípcios, pediram para que o Sinwar fosse avisado que Israel não vai tolerar esse tipo de incitação, né, e que eles podem atacar Gaza, que Israel pode atacar Gaza, que isso não é nenhum problema para o exército fazer isso. Mas, enfim, Nelsinho, a questão de Gaza aí, e essa influência direta na política israelense, ela coloca elementos novos aí, bem interessantes, né, que podem fazer com que esse governo caia, né? Exatamente. O primeiro tópico, começando pelo final, o Hamas controla a faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, na autoridade palestina, há muitos simpatizantes do Hamas, há muitos partidários do Hamas, e dentro de Israel, em cidades árabes, vilas árabes, e na parte oriental de Jerusalém, também há simpatizantes do Hamas, e não é de hoje. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o que o Bennett falou é uma provocação, mas é verdade. É verdade. O Hamas está descontente com algumas questões de recebimento de, botar entre aspas, de mantimentos, e ele está tentando mobilizar população que está dentro de Israel para fazer uma incitação à violência. Mas essa não foi a primeira vez. Isso já aconteceu no ano passado, quando houve choques de violência nas cidades de Lod e Ramle o ano passado, quando houve... Lod e Ramle são duas cidades ao sul de Tel Aviv, do lado do aeroporto Ben Gurion. Isso aí já aconteceu por incitações do Hamas. Não é de hoje também que o Hamas e o próprio Hezbollah faziam cooptações de pessoas dentro de Israel via internet. Isso já aconteceu várias vezes também. Então, é uma série de questões. No caso do Uram, o Uram ele fez um acordo que é bom para ele, é bom de um modo pragmático, é bom
se a gente pegar a questão ideológica, seria até de um modo fisiológico, mas a verdade é que o Uram ia entrar no governo de um jeito ou de outro, porque o Bibi Netanyahu, quando tentou montar o governo e não conseguiu, ele tentou cooptar o Uram. E aí o Bennett conseguiu porque fez uma proposta que foi boa para aquele partido. E o Mansur Abbas, que é o líder do partido, várias vezes já se manifestou contra a violência, contra incitações de violência, preservando o caráter muçulmano do partido, que é o partido do movimento muçulmano. Por outro lado, ele reconhece também o caráter judaico do Estado, pelo menos se manifestou assim em algumas declarações alguns meses atrás. É óbvio que o Hamas precisa jogar a opinião pública árabe dentro de Israel contra o Uram e precisa fazer uma pressão dentro do Uram para que de repente não que o Mansur Abbas vai deixar o governo, mas de repente alguns deputados do Uram podem se sentir pressionados e resolverem pular da barca, como aconteceu com a Silan, que era do Yamina. Fizeram uma pressão tão forte nela e ofereceram tanta coisa para ela que ela pulou fora da barca. De repente, se o líder não vai sair com o partido inteiro, um outro deputado do partido sai e a casa cai igual. É isso. Vamos torcer para que as coisas se acalmem, para que essa escalada de violência aí não aconteça. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para continuarmos tratando de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, nesse segundo bloco, a gente, na verdade, terminamos aí o outro bloco falando sobre questões aí do conflito palestino-israelense. Nesse segundo bloco, a gente vai começar falando de um atentado que aconteceu na sexta-feira da semana passada, isso um pouquinho antes de sair o nosso último episódio, então a gente não conseguiu incluir, mas a gente comenta aí, um atentado que aconteceu é uma cidade assentamento, né? Um assentamento que se transformou numa cidade gigante chamada Ariel, bem no centro da Cisjordânia, né? Fica ali cravado no meio da Cisjordânia, tem inclusive uma universidade. O ouvinte mais antigo talvez lembre, né? A gente comentou de um professor que ganhou o prêmio Israel eu não me lembro qual foi o prêmio de Israel que ele ganhou. Enfim, ele ganhou um prêmio, o Ministério da Educação não queria que ele recebesse o prêmio por conta de posições em que ele defendia o boicote à Universidade de Ariel, né, há uns anos atrás, por ser uma universidade que fica em território ocupado. Então, por conta disso, o governo de Israel, o ministro da Educação na época aí do governo Bibi, e agora também durante esse atual governo, não queriam dar o prêmio a esse professor Goldreich, e a Suprema Corte falou, né, definiu que ele deveria receber o prêmio. A gente comentou disso há uns 2 ou 3 episódios atrás. Enfim, foi nessa cidade aí, né, onde essa universidade fica, os 2 terroristas, eles passaram pela entrada ali do assentamento, né, e mataram segurança, né, que fica ali na entrada na cabine. Dentro da cabine também estava a noiva do segurança e ele foi proteger a mulher e ele, na verdade, tomou os tiros. O nome dele era Vyacheslav Daniel Golev, Salva era o apelido dele. Ele tinha 23 anos, né, e como eu falei, se jogou em cima da noiva e acabou tomando os tiros. E 2 dias depois, esses terroristas foram presos. Um deles se chama Yihimari e o outro é Youssef Assi. Eles foram presos em casa, né, depois que eles fugiram, eles queimaram o carro, eles viajaram e cerca de 10 quilômetros depois, né, do local lá do atentado, eles queimaram o carro, ligaram para o pai de um deles, que levou os 2 para casa, e esse cara que deu, né, a carona, o pai do Iri, ele inclusive deu o nome ao filho em homenagem a um outro terrorista de Gaza, do Hamas, que era conhecido como Engenheiro. Ele foi morto em 96 pelo Shabak em Gaza, e esse terrorista que matou o Vyacheslav, ele recebeu o nome em homenagem a esse outro terrorista lá de 96. Enfim, o Nelsinho, foi mais um atentado, é o primeiro que a gente vai estar comentando aí, mas que mostra mais uma vez aí que as coisas andam quentes, né, cara, ali na região da Cisjordânia. Primeiramente, o engenheiro foi o seguinte, tocou o telefone dele, o celular, quando ele atende, o telefone explode e ele morre. Foi algo de cinema, entre aspas, né? Na época. Se não me falha a memória, foi isso que aconteceu. O engenheiro, o apelido dele era engenheiro porque ele planificava os atentados na parte técnica. Por isso que o apelido dele era engenheiro. Como a gente falou anteriormente, na Cisjordânia,
há um controle da autoridade palestina, que é ligado a um grupo Fatah, que era o grupo dominante da antiga OLP, que tinha o comando do Yasser Arafat, hoje do Mahmoud Abbas, do Abu Mazen. Mas mesmo assim, dentro da Cisjordânia, há muitas pessoas identificadas com Hamas. Então, isso explica, de repente, uma pessoa um jovem que faz um atentado, e não sozinho, e de repente ele recebe uma colaboração, o cúmplice é o pai dele, que o homenageou com o nome de um outro terrorista. Quer dizer, essa situação ela mostra um quadro da história. O outro quadro da história, a cidade de Ariel, como tu falaste bem, é uma grande cidade em termos de população, de localização. Para teres uma ideia, de Ariel para a praia de Herzliya, é 25 minutos de carro. É uma cidade muito bem localizada, muito perto do aeroporto, muito perto de Tel Aviv, perto de Jerusalém. O ônibus de Tel Aviv para Ariel demora 50 minutos, porque ele vai parando, ele sai de Tel Aviv, passa por Ramat Gan, passa pela estrada número 4, passa por Rosh Hain, e de Rosh Hain para Ariel é pertinho. Se a pessoa vai de carro e não vai de ônibus, ela vai pela estrada número 4, passa costeando ali Kfar Saba, Aranana, e já chega a Ariel. E essa universidade, por um lado, ela recebe muitas doações do estrangeiro, ela recebe dinheiro estatal, como as outras universidades também, e ela, por um lado, ela ganha muitos incentivos, dependendo de quem estiver no Ministério da Educação. Por outro lado, ela recebe muito boicote, tanto estrangeiro como dentro de Israel, porque sim, ela está depois da linha verde, como tu acentuaste muito bem. Então, a cidade de Ariel, nem toda a população de Ariel se considera como uma pessoa ligada à direita israelense, ou uma pessoa que apoia, digamos que a ocupação israelense em territórios que formam o Estado palestino ou a autoridade palestina. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: muitas vezes o preço de uma casa, hoje até os preços se equipararam um pouco, subiram muito os preços de imóveis em Israel, mas houve momentos em que em Kfar Saba, se tu ias comprar uma casa, tu pagavas 10, e em Ariel tu pagavas 1 ou 1,50. Então essa proporção e casas muito boas e investimento também das prefeituras e verbas que vinham do governo central, que faziam com que se investisse em infraestrutura, e valia muito a pena a pessoa comprar uma casa lá. E a pessoa dizia, olha, politicamente até não concordo muito, mas vou comprar lá. Por outro lado, existem muitas pessoas que sim moram lá por uma questão política, ideológica e uma questão nacional. É isso, é um atentado aí que, como todo atentado, né, choca muito, principalmente depois começa a ver as informações, e os terroristas já eles fizeram reconhecimento do local, eles sabiam em que momento atacar, em que dia fazer o atentado, sabia quando era mais fácil, era mais difícil, no caso, né, de ter um apoio ali para o vigilante, né, que estava na cancela, enfim. Eles sabiam de tudo, já tinham passado, depois mostraram as imagens, né, que já tinham entrado ali no assentamento várias vezes, enfim, tinham checado o terreno, eles sabiam o que eles estavam fazendo, não foi algo pensado de última hora, foi algo que já tinha alguma preparação. Bom, e a próxima notícia desse bloco é sobre o Yom HaZikaron, né? A gente, essa semana, comentou, teve de terça para quarta-feira, né? Teve o dia em que durante o dia de quarta-feira, obviamente, né? Que a gente lembra os soldados mortos, né? Em guerras, em serviço, né? De uma forma geral, não necessariamente em guerra, né? Os soldados mortos em serviço, e pessoas vítimas de atentados terroristas. A gente comemorou esse dia, foi um dia lembrado, né, de terça para quarta-feira, um dia que a gente enfim, há sempre sirenes aqui em Israel 2 vezes, né, na terça de noite e na quarta, em que todo mundo para lembrar as vítimas, né? É um dia muito emotivo aqui dentro do país. E na cerimônia oficial, né, que foi na quarta-feira, né, o Bennett ele fez um discurso, né, falou de união. Ele falou que a gente tem que cuidar da nossa casa, no caso, né? Que ele é contra a divisão que existe na sociedade israelense, e que é uma divisão que está muito mais forte a cada dia, né? Não, essa questão da direita e esquerda, secular e religioso, enfim.
há várias discussões, né? E tudo aqui em Israel é muito radical. Então ele comentou sobre isso, falou que durante o período de Davi e Salomão, o reino de Israel durou cerca de 81 anos, e depois no período do Hashmonaim, né? Essa independência foi de quase 80 anos, enfim. E agora a gente está na oitava década, né, do Estado de Israel moderno, e falou que foi exatamente nesse período em que as experiências anteriores, né, que o povo judeu teve de independência há milhares de anos atrás caíram com essa idade que a gente tem hoje, né? Enfim, fez um discurso nesse sentido, e já numa outra cerimônia, né, que tinham cerimônias onde tinham mais famílias enlutadas, né? Não eram só na primeira cerimônia você tem muitos soldados, né? Uma cerimônia mais ligada ao exército também, e a segunda cerimônia em que teriam famílias, né, enlutadas. O Bennett foi praticamente, não vou dizer escorraçado, não é a palavra correta, mas ele foi impedido de falar, né? Ele foi vaiado aí por várias pessoas, não a maioria, ele foi vaiado por poucas pessoas. Inclusive o Canal 13 mostrou uma das pessoas que estava vaiando, era um ativista do Likud, que ele ia nas manifestações e fazia faixa dizendo esquerdistas traidores, enfim. O cara usou o dia em memória dos mortos, né, caídos em serviço, para fazer política, né, o que não pega nem um pouco bem, né, é um tiro muito mal dado. E o Bennett também recebeu aí mensagens de famílias que eles não aceitariam que ele fosse nessas cerimônias, porque afinal de contas ele tinha aceitado fazer governo com o RAM, né, com o Partido Árabe, né? Isso é uma questão muito interessante. Nelsinho, um dia quente, né? Um dia que é muito emotivo e que com toda essa radicalidade dentro da sociedade israelense, a gente vê o tempo todo a questão árabe, né? A questão nacional aqui, ela sempre fica muito à flor da pele, né, cara? Eu estive no ato em memória dos soldados caídos e vítimas do terrorismo na Universidade de Haifa, onde eu trabalho. Foi na quarta-feira do meio-dia às 2h. E eles trouxeram pessoas contando histórias, relembraram, parentes falaram das suas perdas nas próprias famílias. Pessoas lembraram alunos da universidade, pessoas que eram ligadas à universidade e que também foram vítimas, e lembraram bem o número, mais de 24 mil, né? Mais de 24 mil desde 48 é o número, tem um número exato, não me lembro agora, mas é na casa de 24 mil. E tem um outro detalhe também que é o seguinte, tu falaste da divisão na sociedade, a grosso modo, muitas pessoas dividem entre pró-Bibi e anti-Bibi, que a bipolarização seria essa. E o atual gabinete comandado pelo Naftali Bennett e também pelo Yair Lapid seria o gabinete mais amplo da história do país, isso já foi tratado aqui em edições anteriores, e realmente foi aquele gabinete que se uniu pessoas de extremos distintos do espectro político israelense, exatamente porque eram pessoas que estavam ou na oposição ao Bibi Netanyahu ou já não acreditavam nas promessas furadas do Bibi Netanyahu para parceiros de governo. E aí, quando tu vês uma pessoa ligada ao partido do Bibi, aproveitando, como tu falaste bem, fizeste o retrato fiel da situação, não, é uma total falta de fair play e uma total falta até de respeito pelo ato em si. O Yom HaZikaron, esse dia de lembrança dos soldados caídos e vítimas do terrorismo, é um dia de contemplação, é um dia de respeito, é um dia de silêncio, assim como uma semana antes, o dia do Holocausto, memória às vítimas do Holocausto, também é um dia de silêncio, é um dia de contemplação. As coisas fecham à noite, toca a sirene, as pessoas ficam em silêncio, as programações de rádio e televisão encerram suas atividades, as pessoas procuram não colocar música alta, as pessoas procuram respeitar o luto e a dor das pessoas que passaram ou pelo Holocausto ou foram vítimas, no caso, ou soldados, ou militares, ou civis que foram vítimas em guerras e em conflitos. Se procura respeitar a dor alheia. Todo mundo em Israel conhece alguém que tem um parente que morreu na Segunda Guerra Mundial, ou até nessa história de Israel
desde o início do século XX. Todo mundo conhece alguém, tem algum vizinho, algum parente. Então, eu procuro ficar em silêncio, mesmo que não tenha alguém diretamente, para respeitar a dor do meu vizinho, para ser solidário. E no momento que ele usa esse ato, essa situação, para puxar para um lado político, eu não me lembro disso ter acontecido antes em Israel, e se acontece, olha, é um momento lamentável, por si só tem que ter silêncio e respeito às famílias enlutadas. E ele usar isso de um modo político realmente é profundamente lamentável. É isso, realmente usar o Yom HaZikaron como ferramenta política, explorar politicamente isso, é de uma baixeza, né, cara, que é de pouco esperar. E é só um comentário também, né, todo ano, já há 15 anos, se eu não me engano, é feito uma cerimônia, né, binacional. Ela é organizada pelo movimento Lochamei Leshalom, que é Combatentes pela Paz, e o Fórum de Famílias Enlutadas, o Fórum Binacional de Famílias Enlutadas. É um fórum que os dois movimentos, no caso, né, eles são movimentos binacionais que têm militantes, né, e participantes palestinos e israelenses, né, judeus israelenses, e, enfim, são duas instituições irmãs também. Uma, se eu não me engano, o Combatentes pela Paz ele saiu do Famílias Enlutadas, ou é o contrário, mas, enfim, são duas instituições que trabalham juntas, e eles sempre faziam essa cerimônia alternativa, né, fizeram em alguns locais em Tel Aviv, primeiro num centro de convenções em Tel Aviv, e depois no parque, né, porque era um local que cabia muito mais gente. Com o corona, foi por Zoom, e nesse ano eles fizeram por Zoom novamente, porque receberam várias ameaças, e eles fizeram, na verdade, uma cerimônia pequena, né, com pouquíssimos convidados e que não sabiam o local onde iria acontecer, ficaram sabendo assim de última hora, e passaram por Zoom, né, para que pessoas no mundo inteiro acompanhassem. Eu cheguei aí há uns 4 ou 5 anos a esse evento, né, acompanho agora recentemente pelo Zoom, mas enfim, fui presencialmente. No último, inclusive, tinham milhares de pessoas. Foi no parque em Tel Aviv, tinham milhares de pessoas. Era sempre uma cerimônia bem emotiva, né, e bem esperançosa, porque apesar da dor que essas pessoas sofreram, elas eram capazes ali de compartilhar e de estender a mão ao outro lado, né. Enfim, dava uma esperança, e esse ano, apesar da gente ter praticamente colocado um ponto final no corona aqui em Israel, pelo menos nesse momento, o movimento não conseguiu fazer um evento presencial por conta aí de ameaça, o que é muito, muito triste. Bom, diga. Eu estive neste evento em 2009, foi na rua Sontino, em Tel Aviv, era num teatro que era anexo a um auditório. Então lotou o teatro, e aí quem ficou de fora foi para o auditório e assistia ao evento por monitores de televisão. Estavam lá presentes, comandando a cerimônia, a cantora israelense Ahinoam Nini, que é conhecido como Noah, e a parceira dela musical, Abir Awad. As duas comandaram a cerimônia, uma cerimônia que exibiu na época muitos vídeos de pessoas, inclusive de Gaza, participando com vídeos gravados, também da região da Cisjordânia, da Judeia e da Samária, com muitos judeus e árabes que vivem naquela região também, e pessoas passando a seguinte mensagem: a dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo. Exatamente essa mensagem. Bom, e vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre mais um atentado, nesse caso um atentado que aconteceu ontem, quinta-feira, no final ali, no apagar das luzes do dia de independência, né, mais um atentado aconteceu. E eu queria só fazer voltar um pouquinho, né, eu comentei aí no bloco anterior sobre o discurso, né, do líder do Hamas, né, o Sinwar, Yahya Sinwar, que ele tinha feito, eu falei, né, que nesse discurso que ele fez na semana passada, um dos trechos ele falava para que os palestinos que vivem em Israel peguem armas, né, e saiam para o ataque. E poucos dias assim, né, depois disso aí, a gente teve mais um ataque, menos de uma semana depois do discurso do Sinwar, a gente teve mais um ataque em que ele que palestinos da região de Jenin, 2 palestinos da região de Jenin, pegaram carona e foram até o assentamento, ele dessa vez foi dentro do Estado de Israel, do lado esquerdo do muro, né, do lado de cada linha verde,
na cidade ultra-ortodoxa de Elad, e eles entraram na cidade e estavam armados com uma metralhadora e com um machado, só machado, e deixaram 3 pessoas mortas. Um deles, inclusive, morreu a golpes de machadada, o que é muito bárbaro, né? Toda vez que eu vejo isso, é uma coisa extremamente bárbara. São 2 mortes diferentes, né? Eu acho que morte é morte, obviamente, mas se você for pensar, né, a sua disposição para cometer um crime, né? Você precisa matar uma pessoa machadada, ela é muito mais... a agressividade do crime, né, ela é muito maior, enfim. E aí 3 pessoas ficaram mortas nesse atentado. Os terroristas ainda não foram pegos, acredita que eles tenham já, obviamente, conseguido voltar para os territórios ocupados. Como eu falei, saíram de Jenin. E, enfim, o governo aí, mais uma vez, tendo que tratar uma questão dessa e, mais uma vez, correndo atrás de terrorista. Antigamente, né, cara, era mais fácil. Os terroristas, em grande parte, acabavam sendo presos na hora, né, cara? Ou mortos, né? E agora a gente vê várias possibilidades aí de fuga, né, cara? Será que tá tudo pronto esperando aí novos atentados ou tem alguma coisa aí que está indo para trás? Primeiramente, a cidade de Elad, ela fica próxima do aeroporto Ben Gurion, indo por uma estrada que vai de Petah Tikva, da área perto de Petah Tikva, até o aeroporto, entrando por trás, entrando ao aeroporto pela entrada secundária, pela área da indústria aérea. A segunda é uma estrada que começa ali na Universidade de Bar Ilan, em Ramat Gan, do lado de Petah Tikva. Tem também uma cidade ali colada, Givat Shmuel. A segunda situação é a seguinte, fica perto da cidade de Shoam também, a cidade de Elad. A segunda coisa é a seguinte, usar um machado é algo medieval, né? É algo que recentemente, se aconteceu com o Estado Islâmico, mas as pessoas usam as armas que têm. E essa incitação do Hamas pode estar dando resultado. Agora, isso precisa ser uma investigação do setor de inteligência do Ministério de Defesa e do Serviço Secreto de Israel para saber qual foi a motivação, se esses atentados todos estão interligados ou se, de repente, pessoas estão se levantando para fazer atentados e, de repente, um caso não tem relação com o outro. Isso precisa ser investigado. Eu sei, e isso foi divulgado na imprensa israelense, que nessa área de Jenin, também na área de Nablus, o Serviço Secreto de Israel conseguiu desbaratar pessoas que estavam planejando atentados. Mas a gente não sabe até que ponto uma pessoa sozinha pode se levantar e fazer um atentado por si próprio ou se existe, de repente, uma orientação ou uma ordem superior. Essas são questões que precisam ser investigadas. Agora, na cidade de Elad, havia uma segurança muito fraca, e principalmente porque esse atentado ocorreu no finalzinho de um feriado, no finalzinho do feriado do Dia da Independência. Então, a segurança estava realmente num momento, de repente, como é que a gente pode dizer? Um momento meio adormecido. Ou, por outro lado, dizendo assim que quando tu tens uma cidade ortodoxa, uma cidade ou bairros ortodoxos, muitas vezes eles mesmos fazem a própria segurança. E eles fazem a própria segurança assim meio que confiando, botar entre aspas, mas sem ironia, confiando meio que no poder divino. Muitas vezes eles não fazem a segurança como tem que ser feita. E eu não sei até que ponto os terroristas eles tiveram essa ciência ou não. Por que eles escolheram exatamente Elad? Nós tivemos já um atentado nessa última leva de violência na cidade de Bnei Brak, que fica na Grande Tel Aviv, e é uma cidade com uma maioria ortodoxa, com 100% das pessoas praticamente são ortodoxos, e isso aí foi algo que também acendeu um sinal de alerta. Mas depende muito da inteligência, do serviço de inteligência de Israel, avisar populações e avisar localidades de um risco. Hoje, a informação oficial é essa: qualquer pedaço de Israel, qualquer cidade, qualquer localidade de Israel, por maior ou menor que seja, pode ser atingida por um atentado. Essa é a informação oficial. Todo mundo na sua casa, na sua cidade, na sua região, precisa ficar alerta.
É isso, uma semana, esse atentado fechou a semana, né? Uma semana que é muito tensa e que de um momento que a gente sai, né, do Yom HaZikaron, que é um dia, né, muito triste, muito tenso, e de uma hora para outra a gente sai para a alegria do Yom Ha'atzmaut, vamos dizer assim, né? A gente sai só para o ouvinte ter uma ideia, né, parte, né, das cerimônias de Yom HaZikaron, do dia de lembrança aos caídos, né, em serviço, ele é no Har Herzl, né, que é o cemitério militar em Jerusalém, o principal cemitério militar do país, e a cerimônia de Yom Ha'atzmaut, né, do Dia da Independência, também é no mesmo cemitério, né? Tem uma praça enorme, né, que é onde inclusive está o túmulo de Theodor Herzl, né, que é aí considerado o pai, né, do sionismo moderno. E ali é feita toda a cerimônia, uma cerimônia festiva e tudo mais. Enfim, e aí esse atentado ele fecha essa semana que é muito tensa aqui em Israel. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional essa semana. Bom, gente, esse bloco aí a gente vai tratar de questões internacionais, né? Questões aí da política externa aqui em Israel. É uma questão central que explodiu, né, no domingo passado, na verdade, na segunda-feira passada. O ministro das Relações do Exterior da Rússia, o Sergei Lavrov, ele deu uma declaração, né? Na verdade, foi uma entrevista que ele deu para a televisão italiana, e ele falando que o fato do Zelensky ser judeu, né, não impede que a Ucrânia tenha elementos nazistas, né, no seu governo, e ele falou que Hitler tinha também sangue judeu, né? E continuou dizendo que os judeus eram os maiores antissemitas e tudo mais, enfim. Aquela teoria da conspiração que a gente já ouviu várias vezes, né? Teoria da conspiração antissemita. O Lavrov ele fez questão ali de colocar isso mais uma vez, de levantar. Obviamente gerou fúria aqui do lado israelense, né? O Bennett reagiu, né, o primeiro-ministro, dizendo que as palavras do Lavrov são inaceitáveis, né, mentirosos. Disse que, obviamente, que os judeus não são responsáveis pelo seu próprio genocídio e que não tem como comparar o Holocausto aí com nenhum outro evento, né, do nosso tempo, né, do tempo moderno. Isso foi o que o Bennett falou. E o ministro do exterior, né, que também vice-primeiro-ministro, vamos dizer assim, o primeiro-ministro na rotação, né, que vai entrar aí depois do Bennett, pode ser que entre aí depois do Bennett, o Yair Lapid, né, que ele disse que Israel faz tudo para manter aí boas relações com a Rússia. Lembrando que desde que começou essa guerra na Ucrânia, o Lapid ele tem tido um tom mais agressivo, assim, mais crítico, na verdade, contra a Rússia, né, por conta aí dessa guerra da Ucrânia. E dessa vez ele falou que os russos passaram do limite, né, falaram que é inaceitável o que eles falaram também. Enfim, e se aproximou imediatamente do ministro do exterior da Ucrânia, ele que fez um tweet também, falando, né, que tanto ele, o ministro Kuleba, né, o ministro da Ucrânia, tanto ele quanto o Lapid estavam ali revoltados por conta dos comentários antissemitas do Lavrov, né, e falou que o antissemitismo é uma coisa, um elemento presente nas elites russas há muito tempo. Né? O interessante é que os dois lados, né, tanto os ucranianos quanto os russos, eles têm jogado o tempo todo com a questão do nazismo, com a questão do antissemitismo, enfim, é uma questão que tem subido muito, né, dentro aí tem sido muito levantada, né, dentro da guerra e de toda a narrativa, né, durante a guerra da Ucrânia. E até que ontem, no dia de independência, no dia 5 de maio, o Putin ligou para o Bennett, né, para dar aí os parabéns, e ele teria pedido desculpas pelo que o Lavrov disse. Isso foi uma informação que a gente recebeu do governo israelense, né? O porta-voz russo no Kremlin não falou, ele falou que houve a ligação e que o Putin deu os parabéns, né, ao Bennett, mas que na verdade, quer dizer, não na verdade, ele não confirmou que o Putin tinha pedido desculpa, mas é fato que pediu desculpa, porque foi uma fala muito infeliz do Lavrov, e inclusive Israel, logo depois dessa... Israel, que durante todo esse período aí da guerra da Ucrânia, né, tem tentado se manter em cima do muro, né? É um país que mantém boas relações com a Rússia, né? Mantém boas relações também com a Ucrânia, tem uma população russa muito grande aqui em Israel, inclusive o ministro da Economia é russo,
Enfim, e também Israel, a Rússia hoje controla o espaço aéreo da Síria, praticamente. Israel constantemente faz ataque, né, a comboios iranianos na Síria. Então, Israel tem sempre essa relação aí com a Rússia, e por isso, desde o início da guerra, o país se manteve assim, meio que em cima do muro, né? Ele não entrou em sanções contra a Rússia, enfim. E agora deu uma estremecida e, inclusive, depois dos comentários do Lavrov, Israel permitiu que países que compraram armamentos, né, de Israel e quisessem mandá-los para a Ucrânia, tinham aí carta verde, sinal verde para fazer isso, né? Porque muitas vezes quando um país vende para um outro país seu armamento, está ali no contrato que ele não pode repassar esse armamento para outros países, né? Porque no caso pode cair na mão de inimigos mais diretos, vamos dizer assim. Então Israel falou, quem comprou arma de mim pode passar para a Ucrânia, não tem problema. E obviamente que a Rússia também não quer isso, né? E aí na quinta-feira, ontem, dia da independência, o Putin ligou para o Naftali Bennett e pediu desculpa de rabi entre as pernas. Essa guerra da Ucrânia aí, de uma forma ou de outra, né, Nelson, vai mudar o mundo inteiro, né? E aqui, obviamente, no Oriente Médio vai ter também suas implicações, né, cara? Primeiramente, a relação da Rússia com a Síria é muito boa, o que fazia com que a relação direta da Rússia com Israel não fosse tão boa assim. Esse é o primeiro tópico. Só que o Vladimir Putin, que já está no poder na Rússia há mais de 10 anos, sempre teve uma boa relação com Bibi Netanyahu, que ficou no poder mais de 10 anos em Israel. Quando Bibi Netanyahu estava por deixar o poder, o Putin deu uma declaração dizendo que não faria boas relações com o novo governo de Israel, porque a relação dele boa era com Bibi Netanyahu e não com Israel. Só que, no primeiro encontro, a portas fechadas, ele ficou 8 horas conversando com o Naftali Bennett e saíram como melhores amigos. Hoje, a relação do Bennett com o Putin é uma relação muito boa, mas o Yair Lapid tem feito declarações pró-Ucrânia e isso tem desagradado muito o Kremlin. Esse é o problema. O Yair Lapid tem sido o problema dessa jogada ao fazer declarações pró-Ucrânia. É o problema segundo a Rússia, né? O Naftali Bennett se coloca numa posição um pouco mais neutra, porque o Yair Lapid não é apenas o ministro de Relações Exteriores de Israel, ele é também o primeiro-ministro substituto. E se esse governo segurar a onda até a metade do mandato, o Yair Lapid passa a ser o novo primeiro-ministro. Então, essa questão precisa ser equalizada também. Esta relação, o Vladimir Putin, por um lado, tem protagonizado esta guerra com a Ucrânia, coloca em risco outros países da região e deixa de orelha em pé potências mundiais ligadas à OTAN. Por outro lado, às vezes o Vladimir Putin, através de uma conversa telefônica ou através de uma conversa tete a tete, ele pode ser acalmado. Tem esses dois lados da moeda. Um outro detalhe que tu citas do ministro da Economia, que é o Avigdor Lieberman, ele veio da Moldávia. Ele é da Moldávia e nós temos aqui em Israel mais de 1,5 milhão de russo-parlantes. Só que desses russo-parlantes, muitos vieram também da Ucrânia e de outros países da antiga União Soviética, não apenas da Rússia. E a gente tem ucranianos, ou pessoas que vieram da Ucrânia para Israel, muitos se identificam com a Ucrânia e muitos vieram de regiões da Ucrânia que têm uma identificação com a Rússia. Então é uma questão muito, muito complicada e muito complexa para a gente analisar. Às vezes a gente ouve a pessoa falando em russo, a gente fala que a pessoa é russa, só que na verdade a pessoa veio às vezes do Uzbequistão, às vezes da Lituânia, e aí a pessoa tem uma identificação pró-Putin ou anti-Putin. Às vezes a pessoa é da Rússia, mas é da oposição ao Putin. E aí como é que ela vai se portar perante a invasão à Ucrânia? Ela vai ficar contra ou a favor? Então são questões muito tênues e muito complexas, com muitas subdivisões. Sem sombra de dúvida. É exatamente isso que você falou. Eu, né, cometi o erro aí de falar que o Lieberman é russo, né, mas na verdade é toda uma questão soviética, na verdade, né? Ele veio da União Soviética, no caso, no final da União Soviética,
que foi quando chegou aí uma parcela gigante, né, de russos, mais de 1 milhão fizeram aliar num período muito curto, né, e foi no final da União Soviética. Então, na verdade, até, não sei se é preconceito, vamos dizer assim, mas a gente acaba generalizando, né, não é um preconceito, é uma generalização de Isso falar que acontece toda... com os latinos também. Às vezes a Sim, pessoa fala espanhol aqui em Israel diz, não, ele deve ser argentino. E às vezes é chileno, é uruguaio, é equatoriano. O Lieberman conseguiu vir para Israel no final da década de 70, fez a faculdade aqui na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele fez relações internacionais. E esse período que tu dizes do final da União Soviética, em 91, durante o ano de 91, chegaram 200 mil judeus ainda da antiga União Soviética, ainda não era, ainda os países não eram independentes, e desde então se chegou a um número de 1,5 russo-parlantes, e nessa questão de russo-parlantes incluem também novas gerações que já nasceram em Israel, mas aprendem o russo em casa e falam o russo com as famílias aqui em Israel. é isso. Vamos então passar para o próximo bloco para ouvirmos o seu comentário, Nelsinho, mais do esporte. Vamos lá. Meu caro Gorenstein, seguindo aqui na onda para o depoimento esportivo, para o comentário esportivo, campeonato israelense de futebol masculino chegando aos finalmente. Eu me lembro que em dezembro, janeiro, eu falava, o campeonato vai até maio. Nós já estamos em maio. E o Maccabi Haifa, que é o atual campeão, fatalmente vai conquistar o bicampeonato. Ele tem 9 pontos na frente do segundo colocado, que é o Hapoel Beersheva. E o próximo jogo, no sábado, 8h30 da noite, horário de Israel, 2h30 da tarde, horário do Brasil, é Hapoel Beersheva e Maccabi Haifa na casa do Hapoel Beersheva. Então, um empate ou uma vitória do Maccabi Haifa praticamente sacramenta o título. É uma questão matemática que não vai ter como alcançar. O Maccabi Haifa fez um campeonato linear, um campeonato organizado, manteve o plantel, investiu e com todos os méritos, com toda a justiça, vai abocanhar o campeonato e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O segundo e o terceiro fatalmente serão Hapoel Beersheva e Maccabi Tel Aviv. Esses dois ganhariam uma vaga para as fases preliminares da Liga Europa. Mas a disputa mais emocionante está na zona de rebaixamento, né? O Hapoel Jerusalém, que é o teu time do Kiki, do João, eu também uma simpatia muito grande, ele tem 27 pontos e enfrenta agora, no domingo, jogando em casa, o Maccabi Petah Tikva. O Maccabi Petah Tikva tem 24 ao lado do Nofa Galil, os dois estão na zona de rebaixamento, o Nofa Galil e o Maccabi Petah Tikva. Então, se o Hapoel Jerusalém vencer esse jogo em casa contra um adversário direto, praticamente se garante na Série A para o ano que vem, na Liga Superior, na Liga Ta'al, para o ano que vem. O Hapoel Jerusalém, que começou na metade da primeira década desse século, um time que começou como uma ONG e mantém a ONG até hoje administrando o clube, não é um clube empresa como a grande maioria dos times israelenses, começou desde a 5ª divisão, que é uma liga regionalizada, e foi galgando passo a passo. Se conseguir se manter após esse ano na primeira divisão para o ano que vem, vai ser uma conquista muito grande e uma esperança de que para o ano que vem possa vir ainda com um time ainda mais competitivo. Nelsinho, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui, cara? Mandar um abraço para o João e espero que ele possa fazer todas as suas atividades extras que ele tem e que ele possa também descansar um pouco e voltar na semana que vem. O João deve estar nervoso, né, de não ter conseguido aí participar do podcast essa semana. Mas, Nelsinho, queria te agradecer aí mais uma vez por ter participado aí comigo. É sempre um prazer, sempre uma honra ter você aqui contigo. Temos toda semana, né? Mas gravar o podcast com você é sempre uma honra também. A honra é minha, eu fico muito contente. E lembrando que a participação esportiva surge em uma ocasião em que eu precisei substituir o João. A gente tratou na parte das notícias, de 2 ou 3 notícias esportivas, não necessariamente do futebol. E a partir daí tu fizeste o convite para gravar o comentário esportivo, algo que se mantém já há mais de 2 anos. É isso.
Estamos aí no já episódio 137. Daqui a pouco a gente completa também 3 anos de podcast. É uma, sem sombra de dúvida, uma marca histórica, né, cara? Vamos ver. Sem dúvida nenhuma. Então você Maravilha. participa com a gente no nosso episódio aí de 3 anos. Muito, muito contente com isso. Fico muito honrado. Valeu, Nelsinho. A gente se fala então. Um grande abraço, cara. Abração, falou. Valeu. Tudo de bola. Maravilha, pô. Rock and roll é nóis. É nóis. Não, maravilha. Vou... Chamando de nome. Vocês também. Valeu, abraço. Valeu, um abraço.